Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus pela oportunidade de meditar na palavra dele nesta noite e pedimos a ele que venha falar em nossos corações no nome do Senhor Jesus. Eu desejo falar de um assunto muito importante: a importância da união e o perigo da desunião. A importância da união e o perigo da desunião. Abra sua Bíblia, Lucas 11 e verso 17. Lucas 11, verso 17. Está escrito assim: mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Aleluia. Pode assentar, pode ficar à vontade. Jesus expulsou demônios e certas pessoas disseram que ele estava sendo usado por Satanás para expulsar os demônios. E aí Jesus falou assim: olha, uma casa dividida, ela cai. Esse salão, por exemplo, aqui, essa igreja, se ela dividir, muito em breve ela vai cair. Então ela tem que estar unida para permanecer. E Jesus está dizendo que, como é que Satanás estava usando ele para expulsar os demônios, se os demônios são agentes do seu reinado? Então Satanás estaria lutando contra ele mesmo, né? Então o argumento daqueles religiosos estava equivocado. Não tinha conexão, porque jamais um reino dividido vai vencer a guerra. O corpo de soldado, quando vai para a guerra, eles vão em um só propósito: de lutar unidos para vencer a guerra, né? Como hoje, né, o futebol, os jogadores jogam unidos para vencer o outro time. Se o time se dividir, não vai ganhar, né, a Copa, não vai ganhar o partido lá, a etapa lá. Então Jesus está falando a importância da união e do perigo da desunião. E eu quero mostrar aqui nessa noite, e eu vou ler outros textos aqui, e se você demorar a encontrar, você pode deixar que eu vou ler para você. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 12, verso 12 a 31. Preste bem atenção na leitura, porque eu vou ler um pouco rápido, para a gente ganhar tempo. Está escrito assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos,
quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Você entendeu o que eu li? Paulo escreveu a uma igreja da Galácia, chamada a igreja na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade da Galácia, e Paulo escreveu a essa igreja, tratando do assunto da desunião. Por quê? Essa igreja era uma igreja que não faltava dons do Espírito Santo. Havia revelação, havia língua estranha, havia profecia, havia cura divina, havia todos os dons do Espírito Santo em operação ali naquela igreja, mas faltava a união. A desunião estava acabando com aquela igreja, estava destruindo aquela igreja, porque cada um tinha uma cabeça. As pessoas não eram unidas em um só propósito, não eram unidas em um só sentimento segundo o Espírito Santo de Deus. E aí Paulo escreveu essa primeira carta, primeira entre aspas, porque antes dela ele escreveu outra, mas não está na Bíblia. Então nós falamos de primeira carta de Paulo aos Coríntios, para tratar do problema da desunião que estava reinando ali naquela igreja e destruindo aquela igreja. E aí ele usa uma ilustração falando do corpo humano. Se os nossos membros, do nosso corpo, começar a guerrearem entre si, eu não sou do corpo porque eu não sou pé, eu não sou mão, eu não sou orelha. Aí os membros começam a lutar uns contra os outros no corpo humano. O nosso corpo, o corpo humano, é composto por vários membros, e esses membros cooperam para que o corpo tenha saúde, para que o corpo viva bem. Quem está entendendo? O seu corpo tem vários membros, e esses membros que tem no seu corpo, eles não guerreiam entre si, um cuida do outro. Um faz alguma coisa em favor do outro. Um envia alimento para o outro. Então o corpo, os membros do corpo, trabalham unidos para que o ser humano viva e sinta bem. E quando um membro é prejudicado, por exemplo, o seu dedo mindinho, se ele é o menor, mas se ele estiver inflamado,
se a tua unha estiver inflamada, isso vai afetar o seu corpo inteiro. Isso mostra a seriedade que é cada membro do nosso corpo. A pessoa pode chegar a morrer por causa de um simples corte no menor membro do corpo, porque pode dar teto, né? E a pessoa pode morrer se não cuidar. Então, quando um pequeno membro do nosso corpo adoece, os outros membros cuidam desse membro para que o corpo tenha vida, para que o corpo não venha a adoecer cada dia mais e parar no CTI, no UTI, no João 23. Isso fala da importância da união em qualquer área da nossa vida, seja na igreja, seja na família, principalmente em família, seja no corpo de obreiros, seja entre os membros apenas, seja entre qualquer organização. Qualquer organização, a união, ela é fundamental para ter sucesso. Quem está entendendo, diga amém. Se você acha que eu estou aqui, nessa cidade aqui, só para falar de religião, do que você tem visto nessas igrejas, você está enganado. A palavra de Deus, ela abrange todas as áreas da sociedade. Amém? Aqui não é um local que nós viemos para rezar uma Ave Maria, né, fazer o sinal da cruz e voltar para casa. Não, aqui é um local de Deus falar conosco de uma forma tremenda, para que a nossa vida ela possa melhorar em todas as áreas. Amém? A união ela faz-se necessário em todos os âmbitos da sociedade. A falta de união é que tem destruído a raça humana. É uma nação lutando contra a outra. Você já parou para pensar quantos bilhões de dólares que são investidos em guerras? Você nem faz ideia quanto que custa um míssil, né? Quanto que custa um míssil? Aquelas armas para fazer uma guerra. Você nem tem ideia o mundo de dinheiro que é gasto para fazer uma guerra, para matar vidas, para trazer desgraça, pobreza na sociedade, nos países. Você nem faz ideia. Por que existe guerra? Por causa da ignorância. Porque a ignorância é o ponto-chave das guerras. A ignorância é o ponto de partida das guerras entre os casais. A ignorância é o ponto de partida das guerras entre os irmãos da família. A ignorância é o ponto de partida das guerras entre as igrejas. É cada uma lutando contra a outra, né? É cada uma lutando contra a outra. Porque não estão preocupados em ganhar alma, estão preocupados em juntar pessoas e ganhar dinheiro. Aí fica lutando uma contra a outra, né? Porque se eu ficar aqui preocupado em juntar gente e ganhar dinheiro, eu vou começar a falar mal de todo mundo tem igreja aí. Mas eu não estou aqui para falar mal de igreja, eu estou aqui para meter o pau nos erros que tem nas igrejas, né? Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, e a desunião tem destruído igrejas e mais igrejas, tem destruído nações e mais nações, famílias e mais famílias. Mas nessa noite Deus está falando conosco que nós vamos unir cada dia mais, unir em torno do Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós vamos combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Satanás vai sair, Satanás vai estar derrotado, porque a união, o Espírito da união reina em nossa vida. Ele me canta, aleluia. Quantas pessoas que estão com a vida prejudicada por falta da união?
Você tem que viver a palavra que eu estou pregando aqui, porque senão você não vai ter vida de sucesso. Vocês que me ouvem pela internet, eu não estou pregando só para vocês aqui não, amém? Eu estou pregando para milhares de pessoas. Quem não tem visão, passa aí na rua e acha que eu estou pregando para esse tipo de gente, para essas dezenas aqui de pessoas. Mas não, eu estou pregando para milhares de pessoas. Então tem palavras que eu falo aqui que não é para você, é para pessoas que me ouvem no Brasil, no exterior. E você que me ouve pela internet, você fica aí fazendo guerra, porque você está com medo de perder o povo. Mas não é porque você está preocupado com as almas, não. É porque você está preocupado em enriquecer seu ministério. E aí você começa a guerrear entre os pastores. Mas o pastor, o líder sábio, não opta pela desunião, mas opta pela união. Por quê? Porque a união, unidos somos mais fortes. Se cada igreja unir, se cada crente unir, se cada pastor unir, e deixar as suas opiniões pessoais de lado, porque quando a gente vai falar da palavra de Deus, o que nós achamos não interessa. O que interessa é o que a Bíblia fala. E se cada pastor deixar de lado o que você acha, se cada pastor deixar de lado a sua prepotência, o seu preconceito, o seu conceito preconcebido, se cada pastor deixar de lado a sua arrogância, se cada membro, se cada obreiro, se cada crente unir em torno da palavra de Deus, do Espírito Santo, nós faremos um estrondo nessa terra. Faremos um estrondo nessa terra. 12 homens de calça curta para o mundo na época da Copa, né? O mundo inteiro fica parado de boca aberta. E a igreja não tem conseguido parar o mundo, né? A igreja não tem conseguido parar o mundo. E 12 homens de... É 12 ou 11? Não sei. Eu não sou muito chegado em jogo. É 11, né? De calça curta, na época da Copa, para o mundo, e esses caras ganham o burro do dinheiro. Agora um pregador do evangelho, se ganhar R$2.000, os crentes metem a língua, o pastor trabalha dia e noite para ter uma mensagem, o pastor estuda, o pastor, o pregador, ele trabalha, ele faz visita, ele para ouvir pessoas, faz até o trabalho de psicólogo. O pastor, ele trabalha, o dirigente, o obreiro, ele trabalha. E se ele ganhar R$2.000, que não é nada R$2.000, os crentes começam a meter a língua. Mas os calça curta estão lá, ganhando milhares de reais, e o mundo inteiro para, porque Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O povo do mundo valoriza os seus profissionais. Os atores de novela, as atrizes, ganham o burro do dinheiro. Os atores desses filmes aí, que destroem a família, ganham o burro do dinheiro. E aqueles que se dedicam à obra, se conseguir um carro, a crentalhada sem vergonha mete a língua, começa a meter a língua, é porque não conhece a palavra de Deus, porque se conhecesse a palavra de Deus, valorizava o obreiro. O traficante viaja de avião para todo lado, né? Os ladrões viajam para todo lado, com os melhores transportes, usam os melhores meios de comunicação, e quando aparece um evangelista na televisão pedindo oferta para pagar o programa, o desgraçado começa a meter a língua, começa a falar mal. Então como é que vai fazer a obra de Deus?
Nós temos que confrontar, meus irmãos, porque senão não vai haver mudança. Nós temos que colocar na cabeça do crente que a palavra de Deus, ela merece ser honrada, e para a palavra de Deus ser honrada, ser pregada, a igreja tem que unir, a igreja tem que dar a mão, a igreja tem que dar a mão para o pregador, a igreja tem que dar a mão para o pastor, a igreja tem que dar a mão para os missionários, para os evangelistas, para que nós possamos levar a palavra de Deus no Brasil e também no exterior, em qualquer parte da terra. Ou você quer que eu vou lá na Guatemala, que eu vou lá na África, que eu vou lá nas Filipinas, que eu vou lá no Sudão, que eu vou lá para esses países afora com a minha motinha, ou andando de pé, ou de ônibus? É muito medíocre esses caras. Amém? Nós temos que mudar o pensamento, meus irmãos. Nós temos que unir, porque se nós não unir, não vai haver nada. Deus está falando nessa noite aqui que nós temos que unir. E eu não estou falando de concordar com tudo, não, porque nós temos divergências de opinião, mas todas as nossas opiniões têm que ser corrigidas com isso aqui, ó. Palavra de Deus. Amém? Nós temos que nos unir, porque se nós nos unir, meus irmãos, nós vamos fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa nós vamos fazer. A união, ela gera poder. E por falar em união, eu criei um grupo, só que eu não estou adicionando pessoas a ele ainda não. Ele chama o poder da união, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. A união, ela gera poder, e nós podemos canalizar esse poder para solucionar muitos problemas. Amém? Não sei se você bota sentido no que eu estou falando. A união, ela gera poder, e esse poder pode ser canalizado para resolver muitos problemas. Igual vocês aí, ó, moças novas, né? Tem um grande futuro. Tem um grande futuro. Vocês não gostariam que alguém investisse em vocês, não? Para vocês fazerem uma faculdade? Você não gostaria que alguém te desse a mão para você crescer na vida, mudar a história da sua família? Você não gostaria? Olha, dentro de mim existe uma águia querendo voar. E se você não quer voar, quer viver igual tico-tico, você vai passar mal perto de mim. Porque eu sonho grande, e enquanto eu estiver vivo eu vou sonhar. Amém? Mas se você quer sonhar grande, se você quer voar como águia, esteja do meu lado, fale comigo, ouça a minha palavra, ouça a minha pregação, porque o Espírito Santo vai te pegar e vai te fazer voar, voar, voar nas alturas. Aleluia, glória a Deus. E eu não sou como esses caras aí que voam e deixam os outros para trás, não, né? Tem muitos caras aí, você que está me ouvindo pela internet, você voou, né? Você está lá em cima. Mas só que eu tenho uma frase que eu criei, que eu digo assim: voar, né? Não é só estar no alto, mas é incentivar quem está embaixo. Talvez você ache que está grande, que está lá em cima, mas você não incentiva quem está embaixo. Você olha para baixo para humilhar. E Deus está falando para você aí, que está me ouvindo pela internet. Você não está aí nessas alturas para humilhar quem está embaixo. Você está aí para dar a mão para quem está embaixo e levantar alguém com você. Aleluia! Irmãos, eu estou terminando. Vou falar muito aqui não, porque senão eu vou ficar aqui toda a vida aqui, tá? Eu vou abreviar aqui, pode ficar tranquilo.
Eu quero ler aqui Gênesis 11, verso 1 a 6. Gênesis 11, verso 1 a 6. Aqui você vai ver Deus falando o quanto é importante a união. Talvez você veio aqui hoje para receber uma bênção, e você não está recebendo essa bênção por falta de você entender o que eu estou pregando aqui. E talvez você nem está botando sentido no que eu estou pregando. Mas talvez a bênção que você precisa não está numa unção, não está numa revelação. A bênção que você precisa está nessa mensagem. Por isso você tem que valorizar essa mensagem. Porque se você não valorizar, se você não prestar atenção, você não vai receber a sua bênção. Gênesis 11, verso 1 a 6. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e em toda a terra, e era toda a terra o quê? Uma mesma língua. E de uma mesma, repita, fala. Fala, irmão. Fala. E aconteceu o quê? Partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes tido o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Está falando de unidade. E todos têm uma mesma língua. Está falando de unidade. Né? O povo é um e tem uma mesma língua, o mesmo idioma. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição, impedimento para tudo o que eles intentarem fazer. Aqui está o poder da união. Deus olhou do céu e viu o povo falando a mesma língua, o mesmo idioma, a mesma fala. E esse povo tinha um projeto: construir uma grande torre. Mas só que esse projeto dele não era para glorificar a Deus, era um projeto egoísta, como as torres gêmeas, né? Era um projeto para alisar o ego daquela nação, era um projeto egoísta. E aí então Deus, Ele falou: olha, esse povo é um, e eles têm o mesmo modo de falar. Em outras palavras, eles estão unidos em um propósito. E não tem nada que vai parar eles. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir, porque eles estão unidos na mesma fala, eles têm a mesma língua, o mesmo idioma, e eles estão trabalhando juntos em um só propósito. Então ninguém vai parar eles. Então eu vou confundir a língua deles. Mas por que Deus confundiu a língua deles para eles não ter sucesso nesse projeto? Porque esse projeto era um projeto egoísta, arrogante, não tinha nada a ver com a vontade de Deus. Amém? E também porque o propósito de Deus era que haver gente no mundo inteiro.
E eles estavam querendo construir a torre para não se espalhar sobre a terra. Então era um projeto contra o projeto de Deus. Você talvez não está percebendo, mas Deus está me usando aqui para falar profundamente com você. Se você fizer algum projeto contra o projeto de Deus, não vai dar certo. Você que me ouve pela internet, talvez Deus te chamou para missões transculturais, e você está aí tentando abrir uma firma, uma empresa. Não vai dar certo, porque o próprio Deus vai trabalhar contra isso. Talvez Deus te chamou para se submeter a um líder, e você está querendo ser líder porque você já acha melhor do que o outro. Não vai dar certo, porque contra os projetos de Deus não vai dar certo. E Deus impediu esse projeto aqui, porque era um projeto egoísta, e era um projeto contra o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus era espalhar o povo em toda a terra, haver gente em toda a terra, como tem aí. Então por isso que hoje existe essas diferenças de línguas, de idiomas, né? Aí, que você sabe do que eu estou falando. Partiu daqui. Então Deus falou aqui, que a união, falar a mesma língua. No Novo Testamento, o apóstolo escreveu assim, ó, que todos vocês da igreja falem a mesma língua. Tenham a mesma fala. Está falando de união. Porque o apóstolo Paulo estava combatendo a desunião na igreja. Um falava assim, eu sou de Paulo. O apóstolo Paulo é mais usado. O outro falava assim, não, eu sou de Pedro. Pedro ele é feio, mas quando ele manda o paralítico levantar, é na hora. Só de passar a sombra dele já é curado. Então, cada um ia criando o seu grupinho. E aí a divisão estava comendo solto na igreja. E aí Paulo começou a falar, eu quero que vocês tenham a mesma língua, a mesma forma de falar. Nós podemos ter opiniões extra-bíblica, mas não antibíblica, e diferentes um dos outros. Mas no tocante ao padrão estabelecido por Deus, nós temos que falar a mesma coisa. Amém? Por exemplo, eu leio a Bíblia e descubro que embriagar é pecado. Aí eu chego para o irmão, embriagar é pecado, viu? Não pode entupir a cara de bebida, não. Aí o outro irmão chega, não, irmão, não tem problema não. Está na mesma igreja. Aí já fala para o outro que pode tomar um vizinho, que pode encher a cara. Eu estou citando um exemplo. Então, eu e o irmão não estamos falando a mesma língua. Quem está entendendo, diga amém. Nós não estamos falando a mesma língua. Porque a Bíblia tem um padrão, e eu estou defendendo esse padrão, e o outro está falando outra coisa. Aí é desunião. E Paulo está falando para nós termos união de propósito, união no mesmo entendimento. Amém? Porque se nós nos unirmos, nós vamos ter grande sucesso, amém? Glória a Deus. Eu quero ler o último versículo aqui, eu podia estender, mas vou deixar para outro dia. Eu vou ler o último versículo agora. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, verso 28. Vou ler o último versículo. Glória a Deus. Eu sei que hoje é difícil pregar, porque as igrejas, os obreiros, ensinaram o povo a ir para a igreja só para ser revelado. Não ensinou o povo a ir para a igreja para ouvir a palavra.
Por isso que a pessoa vai na igreja anos e anos e nunca muda de vida. Porque Jesus falou em Mateus 7, quem ouve a minha palavra e pratica, está construindo no alicerce. Amém? Foi Jesus que mais falou. Eu estou citando o que Jesus falou. Para que nós estamos aqui se nós não queremos reverenciar o que Jesus falou? Então vamos fechar essas portas aqui, vamos embora. Ou você acha que eu preciso estar aqui? Jesus falou, quem ouve a minha palavra e pratica, está fazendo a casa igual essa igreja aqui, ó. Primeiro fez as paredes, né? Foi assim? Não, primeiro cavou, fez o alicerce, construiu, colocou a laje, né? Aí está de pé. Quem ouve e pratica a palavra de Deus, está construindo a casa sobre a rocha. Mas quem não interessa a palavra de Deus, está construindo na areia, e vai vir a luta, vai vir a tempestade. Quando chegar a tempestade, aí a casa cai. Eu já vi mulher de obreiro suicidar, e ia na igreja várias vezes na semana. Mulher de obreiro, porque não colocou a palavra de Deus na sua vida. Porque Elias desejou a morte, mas ele não se suicidou. Desejar a morte é normal para quem está passando por depressão, como Elias estava passando, não é tanta luta. Mas se suicidar, não. Quem se suicida, perde a salvação. Então, às vezes a gente passa certas lutas que desejaria partir dessa vida. Mas quem constrói a sua vida na palavra de Deus, quando chega a esses momentos difíceis, a pessoa vence, porque está edificada na rocha, que é a palavra de Deus. Agora esses crentes que só vai na igreja para receber revelação, para receber unção, vai cair. Amém? Vai cair. Deus me chamou para pregar a palavra dele, e quem gosta da palavra fica comigo, quem não quer vai. Amém? Filipenses capítulo 1, verso 28. Por isso, Filipenses capítulo 1, verso 28, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Paulo está falando de união de propósito, união, ânimo, todos do mesmo ânimo. Jesus vai salvar as almas. Vamos vencer, vamos perseverar. Deus vai abrir portas, né? Não ficar olhando para a dificuldade, para a tempestade, para a perseguição. Todos no mesmo ânimo. Amém? Todos com a mesma união. Né? Vou na igreja? Vamos. Vamos lá na igreja. Vamos buscar Deus, vamos fazer a campanha? Vamos. União de propósito, vamos para o estudo bíblico? Vamos. Né? Não sei se vou, tá? Então, você quer ter sucesso na vida? Fuja de desunião. Fuja de pessoas, de obreiros que só vivem causando desunião. Amém? A união, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. A mensagem de hoje foi a importância da união e o perigo da desunião. Medita nessa mensagem, porque a sua vida depende dessa mensagem. Glória a Deus. Grande Deus, eterno Pai,
Muito obrigado pela tua palavra. Ó meu Deus, eu oro por todos que me ouvem a larga distância através dos meios de comunicação. Meu Deus, que essa palavra surta efeito nos corações, que se submetem à tua vontade, à tua palavra. Meu Deus, eu oro por todos os presentes, que essa palavra, que Satanás não roube do coração essa palavra. Ó Deus, porque a palavra do Senhor, que nós necessitamos para progredir nessa vida, na parte espiritual e financeira, em todas as áreas, na família. Meu Deus, eu oro para que o Espírito de união venha invadir nossos corações, para que o Espírito de união venha tocar nos corações dos governantes que estão projetando guerras. Ó Deus, para que não haja mortes de milhões e milhões de pessoas, principalmente crianças inocentes. Ó meu Deus e meu Pai, joga por terra o espírito de desunião que paira sobre a humanidade. Em nome de Jesus, ó Pai, joga por terra esses demônios. No nome de Jesus nós oramos, para que o Espírito do Senhor derrame cada dia mais paz e união em nossa vida, em nossa família, no nome do Senhor. Venha confirmar a vitória, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você que me ouviu pelos meios de comunicação. Que Deus te abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem falou com todos, missionário Geraldo Trindade.